Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. A comissão especial que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias pede para a Prefeitura fazer alterações no documento. Várias audiências públicas realizadas no plenário da Câmara discutiram a proposta de orçamento para 2016. E uma frente municipal contra a redução da maioridade penal foi criada depois de uma audiência na Casa. Veja essas e outras notícias agora, no Jornal da Câmara. A comissão especial que analisa a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016 se reuniu na quinta-feira e decidiu pedir para o Executivo correções no projeto. Segundo o presidente da comissão, o vereador Dr. Laércio Sandes, do PMN, o documento tem problemas. A nossa assessoria técnica, ela encontrou 3 situações. Uma das quais que são as ações que estão zeradas, ou seja, não está apontando o custo estimado, mesmo que pequeno, e é necessário. Então a nossa assessoria entendeu e apontou para a gente esse problema, como também nós temos as renúncias fiscais e não está discriminada todas as renúncias, temos algumas leis que não estão contempladas, então o número que veio apresentado, ele não está muito próximo do que a gente espera se enquadrar na realidade. E uma outra situação que a LDO precisa refletir os números que traz no PPA, está tendo alguma discrepância, não está se encontrando os dados, uma vez aprovado no PPA de 2013 e 2017, Então, diante dessas 3 inconsistências, nós resolvemos suspender a reunião da comissão especial, que aprecia o projeto da LDO, para cobrar de forma formal da Prefeitura a retificação ou até mesmo encaminhamento de um substitutivo, corrigindo, retificando esses pontos que eu acabei de falar. E que prazo que eles terão para fazer isso? Nós ainda vou definir com a nossa assessoria, mas eu espero que eles nos atendam a isso até segunda ou terça-feira. O presidente da comissão estima que a proposta orçamentária seja votada dia 30 de junho. Em razão destas respostas, a gente não sabe qual vai ser a forma ou o termo de resposta que virá, e dependendo da resposta a gente vai ter que deliberar na nossa reunião continuada desta de hoje, então não dá para a gente prever a votação em plenário. Eu trabalho com a expectativa talvez para quinta-feira da semana que vem, mas o mais provável na outra semana. O projeto da LDO contou com uma emenda do presidente da Casa, professor Jesus, do PDT. Ela trata do percentual do orçamento destinado à Câmara. Essa emenda trata-se de uma interpretação da escrita. A Constituição Federal, ela diz que o repasse para as câmaras municipais acima de 300 mil habitantes até 3 milhões de habitantes, percentual de 4,5%. Esse é o percentual. A lei orgânica do município, pelo que me falaram aqui, eu não vi a redação, fala em até 4,5%. Ocorre que a legislação local, a lei orgânica local, não pode desrespeitar a lei maior, que é a Constituição Federal. Então, a proposta da presidência da Câmara é pura e simplesmente colocar na LDO o que já está na Constituição Federal, que seja respeitado os 4,5% e não que fique até 4,5%. Segundo o parlamentar, a Câmara vai insistir que os recursos do Fundeb sejam incluídos no cálculo do repasse devido ao Legislativo. O Fundeb é o fundo destinado à educação básica e à valorização dos educadores. Existe uma interpretação, uma discussão a nível Brasil, se os recursos do Fundeb entram no cálculo dos 4,5% ou não. É essa a questão. Existem interpretação para os dois lados e a Câmara entende que tem que entrar no cálculo
para o repasse da Câmara Municipal. Então nós precisamos trabalhar nisso, trabalhar nesta situação, porque vocês sabem, já saiu na imprensa tudo, que as finanças da Câmara, ela precisa ter a sua receita, não vou dizer receita, mas o repasse de acordo com o que manda a Constituição Federal. Então tem que realmente ser os 4,5%, incluindo o FUDEB. Neste ano, com certeza, a Câmara deverá novamente enfrentar essa questão e vamos insistir nisso, porque a gente sabe que nos próximos anos poderemos ter problemas se a gente não corrigir essas, entre aspas, falhas. O projeto de lei que trata da LDO foi discutido longamente na Câmara, em várias audiências públicas. Na audiência da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer, a receita de 2016 foi estimada em 25 milhões de reais. O secretário adjunto da pasta enfatizou as ações do setor. Infelizmente não houve aumento, né? Estamos basicamente com o mesmo do ano passado, né, os 25 milhões, e não sabemos ainda qual vai ser o contingenciamento. Então, basicamente são as mesmas ações do ano passado, desse ano, quer dizer, para o ano que vem. Então a gente está trabalhando com o mesmo orçamento, aí vamos falar sobre o mesmo orçamento, o mesmo recurso dado esse ano para o ano que vem. Há uma estimativa do que é gasto com folha de pagamento, que já está comprometido, o que sobra para investimento da pasta? Investimento, 600 mil. Provavelmente 600 mil, com mais 600 que o nosso governo vai colocar, a gente acredita que será a nossa sede para 2016, né? Estamos aguardando aí a obra de 1.200.000, que a gente possa com 600, mais 600 que possa vir, a gente possa construir a nossa sede no Tomeuzão. Na verdade, não para as ações, né? Muita gente pensa, poxa, mas tem tanto pouco recurso, como é que faz? As ações não param. Nós temos grandes profissionais na nossa secretaria que trabalham diariamente e os núcleos que nós temos, atendimentos, as competições com federações, gasto com federações, arbitragem, tudo isso continua. Então, é lógico que nós temos hoje aí basicamente quase 18 milhões com pessoal. O que sobra para nós é muito pouco, mas que as ações todas, todos os nossos núcleos que nós temos, todos os atendimentos na cidade inteira vai continuar. Nós temos grandes equipes, modalidades que vão estar fazendo um grande trabalho, continuando aí a tá competindo tanto pela nossa cidade, pelo estado, enfim, vai estar ainda tendo uma boa continuidade na parte esportiva. Guarulhos vai estar muito bem representado. Vereador pelo PV, Guti, afirmou que neste ano alguns recursos do esporte foram utilizados em outros setores. Nós notamos há um tempo atrás um esforço tremendo do secretário da pasta em fazer algumas economias para sobrar algum tipo de recurso para fazer investimentos públicos necessários, né? Na ocasião foram falados em alguns campos de futebol e etc. E aí percebemos também que no frigir dos ovos todos esses esforços de economia, né, financeira foram avocados para outra secretaria, foram investidos em outros tipos de recursos e não no esporte. Aquele dinheiro economizado não foi revertido para o esporte. A gente não vai parar, temos muitas ações, eventos, acreditamos ainda que vamos fazer um grande trabalho também o ano que vem. Os resultados mostram isso, por mais que temos aí uma situação de recurso muito pouco, a gente consegue ainda manter as atividades nossas, temos grandes profissionais. É uma das secretarias que nós temos muito orgulho de estar lá, porque os profissionais lá não sabem o que fazer para continuar, para a gente estar tendo os núcleos, para estar tendo os atendimentos que nós temos hoje. Então, graças a Deus, isso a gente continua. E os eventos também vão estar continuando. Só passar para todos vocês, né? São mais de 30 núcleos, de 2.750 participantes. E o que nós temos também? Atividade física orientada também, que são 50 núcleos. Então nós temos o trabalho de federação, mais as diversas modalidades, mais ou menos 700 atletas. Então assim, todas as atividades da secretaria, que vocês sabem que no final do ano a gente passa todas as ações e os campeonatos que nós participamos, passamos as metas, quantos playoffs a gente fica, cada equipe nossa.
Então, assim, o trabalho é muito bem feito, temos grandes profissionais, a Secretaria está fazendo um grande trabalho. É evidente que se nós tivéssemos mais recursos, faríamos muito mais. Mas nós estamos trabalhando bastante, nosso secretário Wagner Freitas se dedica muito para que a gente possa fazer o esporte da nossa cidade, que é tão reconhecido fora, que ele continue, que a gente possa ter ainda essa imagem que Guarulhos trabalha bastante nessa área. Também em audiência, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos de Saneamento Básico, a AGRU, apresentou previsão orçamentária de R$ 7.300.000. Já o coordenador de assuntos aeroportuários, Marcelo Chueiri, disse que a pasta vai ter em torno de R$ 1 milhão. Ele explicou que o trabalho da coordenadoria é feito junto com outros órgãos da Prefeitura e com a AGRU Airport. No próximo bloco, continue acompanhando as audiências públicas da LDO. Voltamos já. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra, estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Na audiência da LDO que discutiu a Secretaria de Transportes e Trânsito, o adjunto da pasta, Celso Masson, falou sobre algumas ações da Secretaria. Nós temos aqui para audiência pública, uma apresentação da Receita. Nós tivemos, para 2016, nós temos a arrecadação prevista para multas de trânsito, um total de 46.900.000. Outras receitas, 11.130.000. Para o Tesouro Municipal, R$ 80.414.100. Para os convênios dos financiamentos, R$ 84.284.000, perfazendo um total R$ 222.718.100. Essas receitas estão divididas do Tesouro 36,11%, dos convênios 37,84%, multas de trânsito 21,6% e demais receitas 5%. Esses recursos serão utilizados, evidentemente, da parte administrativa, para a folha de pagamento, subsídios do sistema de transporte, manutenção da fiscalização e sinalização de trânsito, educação para o trânsito, manutenção predial, locação de imóvel e contas de consumo. Para as realizações de obras, o Trevo de Bom Sucesso, nós estamos fazendo a drenagem por baixo da Dutra, a canalização do córrego,
o ramo 600, que é a saída que vem do Rio de Janeiro para Bom Sucesso, o muro 200, que é a ampliação da caixa da rodovia, e o início dos viadutos, que são mais 2 plataformas ampliando e dobrando o viaduto do Trevo. O término desta obra está previsto para agosto de 2016. Eu comentava agora com os vereadores, né, sobre a questão que a gente tem feito um esforço muito grande para que a gente prossiga nas obras sem criar maior transtorno, já por conta daquele gargalo que nós temos lá. Então, nós fizemos algumas adequações, presidente, e que a gente tem medido e tem melhorado o trânsito, e estamos procedendo algumas. A ideia também, né, evidentemente, na medida em que a obra vai avançando e que a gente possa entregar, a gente vai entregando como tem feito para melhorar aquele trânsito caótico lá. Plano de mobilidade, né, nós temos também o corredor e os corredores, né? O corredor Pimentas é 1,7 km, o corredor Santos Dumont são 3,8 km, o corredor Monteiro Lobato 2,7 km e o Papa João Paulo, o trecho 1, 3,5 km. O término está previsto para novembro de 2016. Então, esse conjunto da obra aqui do corredor, o Trevo de Bom Sucesso e, no caso aqui, o corredor Papa João Paulo, Monteiro Lobato, né, e o Juscelino Kubitschek, evidentemente vão dar uma nova mobilidade para a ligação de Bom Sucesso, de Pimentas, para o centro de Guarulhos. E a possibilidade que a gente almeja, que é o transporte público ser rápido e eficiente para que o cidadão realmente deixe o seu veículo em casa e passe a usar o transporte público. O secretário também expôs aos vereadores como o orçamento deve ser aplicado no próximo ano. Nós temos as previsões para 2016, fiscalização de trânsito, são radares, processamento de multa, viaturas, rádios, equipamentos de 21.190.000. Sinalização de trânsito, 15.340.000. A gente vai, viu, vereador, a gente vai disponibilizar, acho que já veio, né, a cópia, vamos disponibilizar a cópia dessa apresentação, né, e depois fica disponível aos vereadores. Então, a sinalização de trânsito, 15.340.000. A educação para o trânsito, 870.000. Nós temos a escola pública de educação no trânsito, temos a cidade Mirim, né? Então, às vezes, né, presidente, falam a respeito de multa e tudo mais, mas a gente tem um trabalho também de conscientização e de educação no trânsito com vários projetos. Manutenção e sistema de transporte, 8.450.000, são as manutenções de terminais, bilhetagem, implantação e manutenção de abrigos. Despesas diversas aqui, manutenção predial, locação, contas de consumo e os estagiários de 2.678.000. Manutenção de ciclovias, 300.000. Comunicação e publicidade, 145.000. A folha de pagamento da Secretaria, 19.594.100,26. Subsídio do sistema de transporte para 2016, 35.822.000. Pequenas obras de readequações viárias, 1.010.000. Então, eu só peço a compreensão dos vereadores, né? A gente tem um número muito grande de pedidos, mas essas readequações viárias aqui, que às vezes muito ajuda o trânsito, ele não é tão grande quanto a gente necessita que fosse, né? O Trevo de Bom Sucesso, os convênios, né, a contrapartida, os gerenciamentos e as desapropriações, estão orçados em 58.020.000. Pavimentação de vias, 25.000. Plano de mobilidade são os corredores de ônibus, né, que a gente falou agora há pouco, são 59.274.000. São os financiamentos e a contrapartida das obras. Então,
voltando aqui ao orçamento total da Secretaria de 222.718.100. A audiência pública sobre o orçamento da Câmara Municipal contou com a presença do secretário de Administração e Finanças, Eldon Fiorin, que falou da situação da casa para o próximo ano. Uma das principais metas em função do nosso orçamento para 2016 é redução de gastos. A estimativa de repasse da Prefeitura para 2016 representa apenas um acréscimo de 1,3 com relação à nossa dotação de 2015, já com o suplemento em cima da arrecadação efetiva de 2014. Por outro lado, o nosso orçamento, ele ultrapassa em muito o que está reservado para 2016 para a Câmara Municipal, que seria em torno de 101 milhões de reais. A Prefeitura fundamenta-se, obviamente, em cima de uma estagnação da arrecadação tributária ampliada, que se mantém, dentro das projeções do Executivo, o mesmo volume de recursos do ano de 2015. Não obstante, nós tivemos aí um crescimento bastante grande na nossa folha de pagamentos em 2015, por força do reajuste de 6%, além de um pequeno acréscimo que teve também com relação a 2014. Isso deixa-nos vulnerável com relação aos limites ditados pelo Tribunal de Contas. Isso com relação tão somente ao limite da folha, deixando, pelo menos nesse momento, salvo se houver uma mudança na economia como um todo, uma previsão de estagnação salarial para o próximo ano. Por outro lado, nós temos uma série de despesas que também ficarão suscetíveis de uma redução bastante grande por força da estagnação do repasse previsto para 2016. Nós temos ainda um problema grave, que isso tem nos ocasionado um problema de déficit de fluxo de caixa, em virtude de o montante de restos a pagar que nós absorvemos do ano de 2014 em torno de 5.500.000 reais. E nós estamos cobrindo esse restos a pagar com as dotações, com os duodécimos do ano de 2015. Nós poderíamos falar também com relação à ausência de investimentos, notadamente com relação à nova sede, que é talvez uma expectativa de muita gente. A nova sede, evidentemente, depende de recursos da Prefeitura e nós não verificamos também, dentro de um curto prazo, a possibilidade de que haja alguma migração com relação ao prédio adquirido no ano passado lá da tecelagem, que se encontra ainda nem entregue, não foi à Prefeitura. Nós temos uma previsão para o ano que vem de ampliar gabinetes para vereadores para o ano de 2017, ainda dentro dessa casa aqui. São os investimentos que pretendemos executar em nível de imobilizado e de ampliação, correto? Para 2017, teremos que ter mais 3 gabinetes e, obviamente, também mais 45 assessores. O vereador Guti, do PV, fez questionamentos sobre o repasse do duodécimo. Nós sabemos que houve impasses quanto ao repasse do duodécimo. Até mesmo eu estive com o senhor no início do ano para saber sobre isso. E foi feito um acordo, segundo a presidência da casa, para que a Prefeitura conseguisse honrar na totalidade o duodécimo. Esse acordo foi cumprido, não foi cumprido? Em que pé que está esse acordo? A Prefeitura ainda deve duodécimo? O quanto ela deve para essa casa? Com relação ao duodécimo, como já foi até motivo já de demanda do nobre vereador, com a certidão, também já atendemos mais interessados. Nós tivemos várias reuniões com a equipe de finanças
e de decisões lá da Prefeitura, logo que nós assumimos, no mês de janeiro, fevereiro, março, correto? Tivemos reuniões, inclusive, aqui na Câmara também, sempre acertando que haveria uma solução, e nós estamos cobrando essa solução todos os meses, quando mandamos o ofício solicitando o repasse do 10º, estamos cobrando lá. No primeiro momento, estávamos cobrando até resultado dessa negociação que nós fizemos em parcelas, né? Então, no primeiro momento, nos mandem 11 parcelas a partir de fevereiro, depois em 10 parcelas, cada cobrança. Aí oficiamos, o último ofício que nós fizemos foi agora para que nos mandassem a diferença do ano passado em 7 parcelas. O mês que vem vai ser em 6 parcelas. Nós estamos aguardando. A Secretaria de Assuntos Jurídicos prevê um orçamento de 41 milhões de reais para 2016. E a Secretaria de Chefia de Gabinete tem a previsão de receber 6 milhões. Já a Secretaria de Desenvolvimento Econômico apresentou um orçamento previsto em 5 milhões de reais para o próximo ano, o que significa uma diminuição de 10% em relação a 2015. Guarulhos também está debatendo a proposta de redução da maioridade penal. Nós mostramos para você depois do intervalo. Não saia daí. Eu tenho um convite para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira rola uma edição inédita do Ponto de Vista, um programa de entrevistas que traz personalidades da nossa cidade e suas opiniões sobre diversos assuntos ligados a Guarulhos. Ponto de Vista toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.camaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. Uma audiência pública sobre a maioridade penal lotou o plenário da Câmara durante 2 horas e meia. 30 entidades e movimentos sociais participaram do evento organizado pela Procuradoria Especial da Mulher. A audiência discutiu o projeto de lei federal sobre a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. O encontro, que aconteceu no dia 10 de junho, teve início com o juiz da Vara de Infância e Juventude de Guarulhos, Iberê de Castro Dias. Estamos em vias de ver o projeto ser discutido, debatido e votado no Parlamento, o projeto que prevê a redução da maioridade penal dos 18 para os 16 anos. Eu não vou ficar aqui tratando de achismo, vou falar de dados. A Unicef fez um levantamento recente, considerando 52 países que adotaram já a redução da maioridade penal. Dos 52 países que adotaram a redução da maioridade penal, os senhores sabem quantos observaram consequente redução da violência urbana? 0. Nenhum país do mundo que adotou a redução da maioridade penal jamais observou qualquer redução da violência urbana como consequência. A questão não está em não se preocupar com a violência urbana. Pelo contrário, todo mundo aqui tem miolos. Se a gente tomar um tiro na rua, no meio da testa, todo mundo aqui vai para o mesmo destino. Ninguém está afim disso. A questão não é se despreocupar com a violência urbana. A questão é saber efetivamente atacar a causa real do problema. Os senhores sabem qual é o número do projeto, da emenda constitucional?
que veicula a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, é a emenda 171. Não podia ter número mais razoável para uma emenda que é um verdadeiro engodo eleitoral. Uma emenda que não passa de um estelionato eleitoral popularesco para ganhar as ruas, para ganhar o temor da população, claro, atemorizada, com as péssimas políticas de segurança pública que constantemente têm sido adotadas nas maiores cidades do país. Se a gente quiser reduzir efetivamente a violência urbana, a gente precisa não encarcerar, mas a gente precisa tratar e acolher as crianças e os adolescentes do país. Isso não é um trabalho que a gente vai resolver do dia para a noite. A gente tem o péssimo hábito imediatista de achar que uma questão que se desenrola há 515 anos, literalmente, vai se resolver numa canetada de uma emenda constitucional pífia como essa. Na sequência, o defensor público Luiz Eduardo Coelho também se manifestou contra a redução. Na verdade, o que se pretende é dar aos adolescentes o tratamento que é dado aos adultos. Como se o tratamento que é dado aos adultos resolvesse alguma coisa com alguma finalidade. O Brasil, então, é um dos países que mais encarcera no mundo. Se formos limitarmos a Guarulhos, a população prisional passa de 10 mil presos. Se nós pensarmos no Brasil inteiro, passa de 500 mil presos. Significa que nós temos metade da cidade de Guarulhos encarcerada no Brasil. Essas pessoas não estão encarceradas à toa. Elas estão encarceradas e não existe nenhum projeto sério, organizado, que busque tirá-las daquela situação e melhorar a condição de vida delas, para que elas um dia não voltem a fazer aquilo que foi julgado como equivocado. A audiência contou ainda com vereadores, secretários municipais e deputados estaduais. Todos discordam da redução. Nós somos radicalmente contra a redução. O ano passado, nas eleições do ano passado, foi eleito um Congresso, uma Câmara dos Deputados, extremamente conservador, que está indo em cima e atacando os direitos e as conquistas que nós tivemos ao longo da história, depois do processo de redemocratização do Estado brasileiro. O Congresso conservador, que atacando o direito dos trabalhadores, com a terceirização, que nós sabemos quem é que está defendendo a terceirização, esse Congresso, aquela direita conservadora. Agora está colocando a culpa na criminalidade, nas crianças e nos adolescentes e na juventude desse país. É um absurdo que nós tenhamos esse Congresso com essa posição e nós, nos movimentos sociais, todos os movimentos sociais, não devem ficar aqui só discutindo, ir para a rua, protestar. Quem é a favor da redução? São 3 argumentos mais utilizados. Primeiro, você defende porque seu filho ou sua filha nunca foi morta por alguém. Esse é o primeiro argumento de quem é a favor. Segundo, argumento mais comum que você vê no Facebook. Quem tem idade para votar também tem idade para pagar pena. E terceiro, quem faz coisa errada tem que pagar. Só que o que não se discute, e aí acha que o jovem hoje, menor de idade, que comete crime, não é punido. O que é um mito. Porque o jovem hoje é punido. Existem punições para os jovens hoje. Né? É previsto 5 punições no ECA. Então não é que não há punição, é que é uma punição diferenciada da punição do adulto, por considerar que o jovem tem que ser respeitado o direito constitucional de atender os seus direitos na integralidade. Primeiro mito que nós temos que derrubar é esse. O jovem é punido hoje quando comete ato infracional. Segundo, que eu considero importante, nós não podemos confundir impunidade com imputabilidade. Porque o que eles estão querendo fazer com a redução da maioridade penal não é punir o erro, é imputar ao jovem a culpa pela violência urbana. Essa questão da redução da maioridade penal não se trata apenas de uma ação contra a juventude.
O que nós estamos vivendo nesse momento no país é um grande refluxo conservador, é uma onda de conservadorismo que faz com que aqueles direitos que nós estamos lutando há décadas para avançar um pouco, agora, esse grupo conservador que assumiu o poder quer regredir em tudo. É o mesmo grupo, doutor Iberê, que defende armamento. É o mesmo grupo que defende a indústria das armas. É o mesmo grupo que defende que não tem que ter igualdade entre gêneros. É o mesmo grupo que defende a pena de morte. É o mesmo grupo que defende a redução da maioridade penal. Porque é esse grupo que sempre governou o país e não admite que os pobres, que os negros, que as mulheres, que os homens da periferia, que os gays tenham um pouco de dignidade. Essa é a grande questão. Então eu penso que nós temos que nos posicionar terminantemente contra a redução da maioridade penal. Mas nós temos que nos posicionar também pela igualdade de gêneros. Nós temos que nos posicionar contra a pena de morte. Nós temos que nos posicionar pela dignidade humana. Nós temos que fazer uma política educacional voltada à questão da juventude e também de reavaliar o sistema prisional, né? Fazendo com que o sistema prisional ele seja de recuperação e não uma universidade do crime, porque a juventude tem que ter oportunidade. E quando a gente fala aqui, a gente vê que as grandes emissoras de televisão colocadas aqui, elas pegam um fato isolado, que é uma pequena a minoria, e apresenta como que aquilo fosse um símbolo, né, da juventude agressiva, da juventude que mais comete crime no estado de São Paulo e no Brasil. Eu quero dialogar sobre um argumento que é utilizado por aqueles que defendem a redução da maioridade penal. Eles dizem o seguinte: o adolescente comete o crime, Érica, porque ele sabe que não pode ser punido, porque ele sabe que não vai preso. Vamos considerar que isso seja verdadeiro, que não é verdadeiro, porque ele pode ser punido através do ECA. Doutor Iberê está aqui e sabe muito bem disso. O que nós precisamos fazer é efetivar nossas leis. O que o Estado precisa fazer é executar as leis existentes, dentre elas o ECA, que garante direitos para os nossos adolescentes e a nossa juventude e as nossas crianças. Mas vamos considerar que seja verdadeiro, Tadeu, que o adolescente mata ou comete outro crime porque ele não sabe que não pode ser punido. A pergunta que fica é: por que o adulto, o maior de 18 anos, que sabe que pode ser punido, comete o crime? Se o adolescente comete o crime porque ele sabe que não pode ser punido, por que o que sabe comete o crime? Portanto, esse argumento vai por terra. Representantes de diversas instituições e movimentos sociais se revezaram na tribuna declarando oposição ao projeto. Nós somos o Projeto Gaia, o serviço que executa a medida socioeducativa em meio aberto aqui em Guarulhos. Atualmente nós atendemos 400 adolescentes de todas as regiões da cidade. Temos parte da nossa equipe aqui participando também dessa discussão. E nós somos os defensores do dia a dia. Nós estamos dia a dia com os adolescentes em conflito com a lei e trabalhamos arduamente para que eles possam romper com o ciclo infracional. E nós falamos de conhecimento de causa, de que é possível cumprir o que o Estatuto diz, que as medidas socioeducativas elas têm seu efeito sim, que elas causam uma transformação na sociedade. Mas hoje mesmo nós estávamos comentando que quando um adolescente que comete o ato infracional, ele deixa de cometer e ele rompe com esse ciclo, infelizmente isso não ganha destaque na mídia. Fui educador na Fundação Casa, forjada, né, transvestida de Fundação Casa FEBEM, e eu tenho memórias péssimas de lá. E aí eu fico imaginando os meninos que passaram 3 anos. Eu aguentei 1 ano e eu tenho memórias que me carregam até hoje. E aí eu queria só da gente pensar aqueles meninos que passavam por lá. Eu queria chamar a atenção também
que a luta ela não se encerra aqui, ela nem começa aqui nessa mesa ou com as pessoas aqui. Porque a luta ela tem que ser no cotidiano. A luta tem que ser na conversa de busão, quando o trabalhador é envenenado por essa mídia porca que a gente tem, que fica colocando as crianças e adolescentes como criminosos. Porque não são menores. Eles não são menores. São crianças e adolescentes previstas pelo ECA. E é a classe trabalhadora que a gente tem que formar. Nós, enquanto educadores, enquanto militantes, temos que conversar com a dona Maria no ponto de ônibus, que está lá na fila para poder pegar o seu cartão do SUS. Com essas pessoas que a gente precisa conversar e sensibilizar e mostrar o lado que a mídia não mostra. Que além dele ser preso como adulto, ele vai poder acessar espaços de adultos, assim como motel, assim como pornografia, assim como bebida e diversas outras coisas, que isso a mídia não fala. Então é isso que nós somos contra, qualquer medida de cárcere. A juventude, como foi dito aqui, eu quero discordar, ela não é o futuro do país, ela é o hoje, é o agora. E nós temos prioridades hoje. Nós precisamos discutir o modelo de educação que nós temos hoje. Alguém que me antecedeu disse, olha, a juventude, eu sou contra a redução da maioridade penal, mas a juventude tem que ir para a escola e tudo mais. Mas dizer o seguinte, galera, como é que a juventude vai para a escola e vai aprender num lugar que por si só já parece mais um presídio, né? Parece que a mensagem que querem nos passar é o seguinte, olha, se acostumem com todo esse encarceramento, com toda esse monte de grades, porque futuramente vocês são potencialmente criminosos. Então, dizer que a discussão sobre a educação, sobre a reformulação do ensino médio, ela é muito importante para nós e está na frente da pauta contra a redução da maioridade penal. O evento terminou com a formação de uma frente municipal contra a redução da maioridade penal. Em nome da Procuradoria da Mulher e em nome dessa casa, a gente poder estar lançando aqui oficialmente a Frente Municipal de Guarulhos contra a redução da maioridade penal. A cidade de Guarulhos assina também as 18 razões contra a redução da maioridade penal, porque o ECA já responsabiliza adolescentes em ato infracional. Porque a lei já existe, resta ser cumprida. Porque o índice de reincidência nas prisões é de 70%, porque reduzir a maioridade penal não reduz a violência, porque o sistema prisional brasileiro não suporta mais pessoas, porque fixar a maioridade penal em 18 anos é tendência mundial, porque a fase de transição justifica o tratamento diferenciado, porque as leis não podem se pautar na exceção, porque reduzir a maioridade penal é tratar o efeito e não a causa, porque educar é melhor e mais eficiente do que punir, porque os adolescentes são as maiores vítimas e não são os principais autores da violência, porque na prática a PEC 171/93 é inviável, porque reduzir a maioridade penal não afasta criança e adolescente do crime, porque afronta leis brasileiras e acordos internacionais, porque o Brasil está dentro dos padrões internacionais e porque importantes órgãos têm apontado que não é uma boa solução. Então, você também assina? Então, quero deixar registrado aqui que a professora Marisa de Sá, vereadora dessa casa, procuradora da mulher, assina a Frente Municipal de Guarulhos contra a redução da maioridade penal e apoia também e assina as demais frentes estaduais e nacionais. O Jornal da Câmara fica por aqui. Você pode continuar acompanhando as notícias da Câmara pelo nosso site e pelo Facebook. Voltamos na próxima quarta com mais uma edição inédita. Até lá!